de cores. Então, para você entender cor, você tem que entender 3 coisas, que é tonalidade, iluminação e saturação. Nossa, vai começar a aula de teoria. Calma, vai ser rápido, é legal. Vocês vão ver. Tem uma coisa muito importante que ninguém presta atenção no catálogo de tintas. E agora eu vou perguntar, Aline, temos um catálogo de tintas da Coral? Alguém tem um catálogo? Não. Ó, o Caio já saiu procurando o catálogo de tinta. Tem catálogo de tinta da Coral? Ah, não tem? Um leque? Tem? Um evento da Coral, gente. Não tem importância. Ó, quando vocês chegarem no escritório de vocês amanhã, vocês vão abrir o leque da Coral, né? E vocês vão ver que todas as cores embaixo tem esses numerozinhos aqui. Eu tenho certeza que muita gente nunca nem prestou atenção para esses números. E esses números dizem muita coisa. Eu vou ensinar vocês a ler esses números. Esse primeiro aqui, ele fala sobre a tonalidade. O segundo fala sobre a luminosidade. E o terceiro fala sobre saturação. Então assim, se você pegar um círculo cromático, né, a tonalidade, na verdade, essas primeiras 2 letras que tem aqui, ó, ela identifica aonde ele está. Se ele é um azul, se ele é um azul que está puxando mais pro, ele está perto, se ele é um blue, né, aqui por exemplo está em inglês, né, BB, aqui é um red and blue, então por exemplo ele começa mais vermelho e depois ele vai ficando mais violeta. Ele é um bebê, ele está nesse grupo aqui, tá? O Melodia Suave, não é um bebezinho, ele é um bebê, ele é um azul de verdade, tá? Só que essa última, esse primeiro número que aparece aqui antes do bebê, né? Diz, por exemplo, se ele está mais perto do vizinho de lá ou do vizinho de cá. Aqui eu usei um exemplo de amarelo, porque eu fui um otário, eu devia ter feito o exemplo do azul. Na verdade, a Coral que me cedeu esse material e eu não fiz do azul, mas é a tarefa que eu tenho que fazer. E aí, e esse número vai de 0 a 100. E aí o que acontece no caso do Melodia Suave? Acho que o número do Melodia Suave é 12 ou 14. Ou seja, ela é um número que está muito próximo do Red and Blue. Por isso que eu falei que ele tem um fundinho de lilás. Então isso mostra se a cor é uma cor mais verde, ou se ela é uma cor mais azulada, se ela é uma cor mais amarelada, se ela é uma cor mais avermelhada. Isso já é uma grande pista. Isso é a tonalidade, tá? E aí depois a gente vai para luminosidade. A luminosidade, na verdade, é se a cor é mais clara ou mais escura. Essa é a parte mais fácil. Esse número vai de 0 a 100, né? Então, por exemplo, aqui nesse amarelo ele tem 65, então ele é uma cor que está bem clara, tá? No caso do Melodia Suave também, eu não sei de... acho que tem aqui esse código. Sim. Eu estou tão perto da tela que eu não consigo. É 55 e o último é 113. Tá, guardem esse número. E 14, eu acertei. Olha, é um 14BP. Vocês entenderam? Vocês já conseguem ler. 14BP, ele é um azul, tá? Ele é um azul que está próximo do vermelho. Aê! Ele foi buscar no carro, rapaz. Agora eu quero um casal de pavões. Não, mentira. Sabe aquelas gincanas? Eu era muito bom nessas gincanas. Eu não sei porque eu pedi o leque. Eu pedi o leque então porque vou passar o leque aqui. Depois a gente sorteia o leque. E aí vocês podem procurar aí o Melodia Suave. Procura pra mim. Como é seu nome? O leque não é nem dele, está sorteando. E aí vai procurar o Melodia Suave. Vai separar e vai passar o leque aí pra vocês verem. Às vezes uma cor que você está usando no seu projeto já dá pra você pesquisar agora. E aí vamos voltar lá. E aí a luminosidade do Melodia Suave é 55. Então ele não é nem uma cor super clara e nem uma cor super escura. É uma cor média. Mas assim, eu considero que seja uma cor clara, né? Não é uma cor assim escura, né? Tipo, é um azul claro. E aí por último você tem a saturação. A saturação é aquilo que eu falei dos neutros. É você pegar a cor, né? A cor pura. E aí você vai colocando cinza, 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 você vai dessaturando. Essa saturação, ela é medida de 0 a 1000. E aí o nosso número é 113, né? Então significa que ele é uma cor muito... ela é uma cor bem dessaturada, certo? Porque ele está mais próximo do cinza do que da cor pura, né? Ele podia estar em 800, em 700, ele está em 113. Então ele está aqui, ele está mais perto do cinza. Então o Melodia Suave é uma cor, é um azul que tem uma alta luminosidade e uma alta saturação, Deve né? ter um monte aqui. Certo?
É isso? É legal falar de cor assim, você consegue dar, né, uma explicação mais técnica para a cor. Isso faz muito sentido na hora que a gente está escolhendo cores para as paredes. E aí quando você olha todas as pesquisas que o Color Futures fez, né, nos últimos 18 anos, o Color Futures tem 18 anos, o Melodia Suave está aqui, ó, né, a cor desse ano. Ano passado Pedra Esculpida, Praça de Inverno, Paraná, todas essas coisas que você vê essa evolução e a gente começa a identificar algumas coisas. A gente consegue identificar aqui, no passado, há quase 20 anos atrás, as cores elas eram mais saturadas, né, e tinha um brilho mais alto, e que a nossa casa está ficando, né, com cores mais dessaturadas, né, cores mais acinzentadas nesse período aqui, e no último ano a gente teve duas cores muito parecidas. O Praça de Árvore tem uma característica em termos de luminosidade e saturação muito importante. Então por isso que eu falei que a cor é uma direção, porque mostra para onde a nossa casa está indo. Bom, como que você usa uma cor, né? Por onde eu começo? O Maurício, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri, eu criei uma pasta no Pinterest e coloquei lá, cor do ano 2022, e comecei a procurar projetos que tinham esse tom de azul para eu entender as possibilidades. Isso é uma ótima maneira de você exercitar usar cor. Eu quero usar laranja, vai atrás de projetos que tem laranja e que você goste dos projetos, o que é o mais importante. Vermelho, às vezes o cliente pede, né? O cliente fala assim, eu gosto muito de lilás. Aí você fala, não, mas lilás é uma cor brega. Não, gente, você não pode falar isso para o cliente, é a cor que ele gosta, né? Nosso trabalho é justamente fazer essa leitura, a casa é dele. Então vai atrás daquilo que você gosta do lilás. Isso foi um grande aprendizado durante o Decora. Não era fazer projetos sobre projetos que eu gostava, era fazer projetos que tinha a cara das pessoas. Quando você tem uma exposição muito grande do seu trabalho, a pressão que tem em cima do seu trabalho para você fazer coisas diferentes é muito grande. Então quando eu comecei a apresentar o programa, e o programa foi ao ar, os primeiros episódios, eu fiz lá os primeiros episódios, e daí as pessoas começaram a me encontrar e falaram, nossa, eu adorei o episódio do Decora da semana passada, eu tô louco para saber o que você vai fazer semana que vem. E eu pensava, puta merda, o que eu vou fazer semana que vem, né? Porque em geral a gente tem um vocabulário, né? A cor que a gente gosta, a cadeira que a gente gosta, o painel que a gente gosta, o amadeirado que a gente gosta. E aí o que a gente faz? A gente transforma o nosso escritório numa linha de produção do que a gente gosta, né? A gente fica mais preocupado em criar uma assinatura do escritório do que traduzir a personalidade dos moradores. E os moradores são completamente diferentes, né? Por mais que eles procurem o mesmo escritório, eles têm histórias diferentes, eles têm acervos diferentes, eles têm casas diferentes, eles gostam de cores diferentes. E o Decora me colocou nessa situação. Eu jamais conseguiria fazer 115 episódios que eu fiz durante 5 anos de Decora, fazer o que o Maurício gosta de fazer, né? Vocês não iam aguentar ver toda semana a mesma coisa. Então o que eu gosto de fazer, eu fazia na minha casa. E no Decora eu precisava fazer aquilo que as pessoas gostavam, né? E ouvir mais as pessoas foi um grande aprendizado. Eu acho que mudou completamente a minha carreira, momento de depoimento. Eu virei um outro arquiteto, o meu escritório virou um outro lugar e eu aprendi finalmente a usar cores. Durante 115 episódios que eu fiz do Decora, eu nunca repeti uma cor. Nunca. A gente nunca repetiu um cinza, a gente nunca repetiu um azul, a gente nunca repetiu um amarelo. Eu nem vou perguntar quantas vezes vocês já repetiram a mesma cor. E também não era só porque eu queria, na verdade, é porque a Coral era patrocinadora e ela falava assim, não, a gente quer uma cor nova toda semana. Mas eu amei o desafio. Era incrível esse desafio de você descobrir novas tonalidades, novas nuances. Eu fui entender a classificação de cor, por que aquele cinza era diferente do outro. Isso é um grande exercício que vocês têm que trazer para o escritório de vocês. O trabalho de vocês vai se transformar em uma outra coisa quando você se impor esse desafio, sem necessariamente estar na televisão, de usar sempre uma cor diferente, de fazer sempre um projeto novo, diferente. Porque não existem duas pessoas iguais, não existem dois RGs com o mesmo número. Bom, o que eu posso falar do Melodia Suave é que você pode usar amanhã, na hora que você chegar no escritório lá e você for fazer uma sala, porque todo mundo tem essa situação em casa, que é o famoso sofá cinza, né? Como a gente tem o Melodia Suave, ele é uma cor que tem, ele tem baixa saturação e grande luminosidade, ele vai combinar com cores, né? Ele fica muito bem, né? Ele se dá muito bem com cores
fechadas, de baixa tonalidade, né, de tonalidades mais escuras, né, de pouco iluminadas, que é o caso do cinza. O cinza fica super bem com o amarelo, fica super bem com o azul claro, fica super bem com o verde folha, porque ele consome a quantidade de luz, né, que essas cores têm. Então, esse azul, que muitas vezes a gente associa com um azul meio infantil, um azul quarto de criança, né? Quando você coloca perto de cores mais sóbrias, como preto, azul marinho, cinza escuro e madeira, ele vai se destacar e vai ficar incrível. Uma coisa que eu não costumo fazer com esse tom, não faria com esse tom, é misturar com branco, tá? Que inclusive é uma das macro tendências. Mas tudo bem a gente discordar com o Color Filters também, a gente está aqui para isso. Um outro lugar que você pode usar também no projeto é no quarto, porque o azul é a cor mundialmente preferida no quarto. Apesar de ser uma cor fria, o verde, né, e o azul, mas o azul de disparado ganha, ele é uma cor que acalma, é uma cor que tranquiliza. E a cor complementar do azul é o laranja, né, que é mais ou menos a tonalidade das madeiras, do frejó, do carvalho, do cumaru, dessas cores que a gente usa. Então essas cores elas se dão muito bem, porque elas são complementares. O azul no quarto, o azul melodia no quarto, todo amadeirado vai ficar incrível. Bom, aproveitando que eu estou falando de cores complementares, nova pergunta. Quem aqui de verdade usa o círculo cromático na hora que está fazendo um projeto? Levanta a mão. Cada vez menos levantando a mão. No final ninguém vai levantar. A gente precisa usar o círculo cromático e a gente precisa usar esse tipo de círculo cromático. Eu vou explicar como usar. Sabe por que a gente não usa? Eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar. Porque a gente tem uma lembrança de círculo cromático daquela aula de educação artística que a professora fez a gente enfiar o dedo na tinta guache, né? Fazer uma bolinha vermelha, uma bolinha amarela, uma bolinha azul e daí ficar misturando, fazer. E aí deu um pulo na nossa vida, né? A gente corta para 2022, você é um arquiteto, um designer de interiores e você não quer botar o dedo no guache. A gente não tem uma boa lembrança, né? Tipo, aquilo não fez sentido durante muitos anos, a gente não aplicou em nada, a gente não aplicou no nosso jeito de se vestir, a gente não aplicou em história da arte, a gente não aplicou em nada. A gente não aplicou durante o nosso curso, pouquíssimas pessoas aplicaram, então a gente não entende isso como uma ferramenta. Mas ele é a melhor ferramenta para você introduzir mais cor dentro dos seus projetos. Vou explicar como. O que acontece? Aquele círculo cromático da nossa aula de educação artística, ele está no meio desse círculo. Isso aqui, se você colocar círculo cromático lá na internet, você vai baixar. Mas procura um desse. Aquelas cores super primárias, né? aquelas tonalidades, aquelas tonalidades puras, elas estão no meio do círculo, aqui, ó, tá? Então aquele vermelhão, a guache está aqui, aquele amarelão guache está aqui, aquele azulzão guache está aqui. Todas as cores que estão indo para o centro desse círculo são cores que têm uma luminosidade mais alta, que a gente já sabe o que é luminosidade. Então eu tenho mais branco aqui. E todas as cores que estão vindo para fora do círculo são cores que têm mais cinza, que são os neutros coloridos, as cores desaturadas. E são essas cores que estão aqui fora e essas cores que estão aqui dentro que a gente usa nos nossos projetos. A gente não usa muito isso daqui. Raramente a gente usa um super amarelo, um super vermelho. Você não faz um sofá roxo, um sofá amarelo ovo. Não. Você usa mostarda, você usa um rosa velho, você usa um azul acinzentado. E essas cores não estão no centro, elas estão nas laterais. Então quando você olha um projeto como esse, você fala, nossa, que não tem nada a ver com o círculo cromático. Não, tem tudo a ver. A gente está falando de duas cores que são complementares. Eu não vou nem entrar nesse capítulo de complementares, análogas, e vocês sabem o que é, monocromáticas, complementares divididas, recapitula lá, vai na internet, coloca lá as combinações, isso funciona, gente. Ouve o que eu estou falando. A gente tem uma sala que tem uma composição de cores complementares, mas são cores complementares desaturadas. O verde e o vermelho, que são essas tonalidades de vermelho, isso aqui ainda é vermelho, isso aqui ainda é verde. Por isso que essa sala dá certo, porque são cores complementares, mas não é aquele complementar pizzaria, é aquele verdão com aquele amarelão, desculpa, com aquele vermelhão. Complementares divididas, que são tonalidades de salas super sofisticadas, são projetos complexos, coloridos e que mesmo assim a gente gosta, né? Ao invés de você ter cores que estão complementares assim, é um complementar dividido, faz tipo um Y. Então esse verde está lá, esse azul está aqui e o terracota, que na verdade é o vermelho, e ainda a gente pode colocar um outro pinguinho aqui. Então
Então, se você encontra um esquema cromático, né, se você encontra uma teoria cromática, seja análogos, monocromáticos, complementares divididos, e começa a aplicar nessa sofisticação de cor, você consegue sim fazer projetos mais coloridos. E aí, por falar, né, em esquema cromático, para que serve um esquema cromático? Bom, serve basicamente para você saber qual é o esquema de cores que você vai estar usando dentro do seu projeto, né? Você não colocar cores aleatórias. Eu estou achando que está faltando uma cor aqui, deixa eu testar aqui no SketchUp um amarelo. Aí o estagiário vai lá e coloca um amarelo. Não, amarelo ficou feio. Coloca um verde agora. Não, esse verde está estranho. Não, coloca um azul. É assim que a gente faz projeto. Eu também faço projetos assim várias vezes. Aí você fala, não, gente, calma, para. Qual é o esquema cromático desse projeto? Eu faço muito essa pergunta no escritório. E daí a galera, então vamos fazer aqui o esquema cromático. Aí eles fazem lá e a gente descobre quais são as cores que a gente quer usar. Isso aqui é um método que super funciona, não foi eu que inventei. É um método que chama 60-30-10 mais preto e branco. Eu vou dar um exemplo prático, aqui hoje não tem ninguém aqui de terno e gravata. Se você pegar um homem que está de terno e gravata, 60% é a cor do terno, 30% é a cor da camisa, 10% é a cor da gravata, e isso aqui são os acessórios, sapato, cinto, óculos, relógio. Esse é um esquema que funciona muito, né? Quando a gente fala de esquema cromático, a gente tem que falar de porcentagem de cor. Não adianta você apresentar para o cliente um esquema cromático onde todas as cores têm o mesmo peso. Eu vou usar... Vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou, por exemplo, usar vermelho, azul, verde... Não, mas você não vai usar todos na mesma proporção. A gente precisa começar a falar no nosso projeto sobre porcentagem de cor. O quanto eu vou usar de cada cor. E esse método fala disso. Ele fala que para você ter um bom esquema cromático, você precisa trabalhar com proporções. E alguns livros de teoria sobre isso dizem que esses esquemas cromáticos não vão ter só 3 cores. Eles podem chegar até 8 cores, 9 cores, 12 cores diferentes. Só que não são 12 cores completamente diferentes. São cores como esse vermelhinho que a gente está vendo ali, né? Que é uma cor super saturada, vizinha daquele laranja, mas eu estou usando numa luminária, numa cadeira, né? Aqui tem um prato também que é um pouco um azul mais intenso que esse azul marinho, podia fazer uma bolinha ali. Então a gente vai acrescentando cores, todas as cores que estão análogas, vizinhas do esquema que eu escolhi, fazem parte do esquema cromático também. Vou analisar aquele mesmo projeto. O que ele fez aqui? Ele colocou 60%, né, nesse verde. Vamos imaginar que toda essa sala está pintada de verde. O 60% é parede, piso, volumes grandes, que é por onde a gente tem que começar a definir onde a gente vai colocar a cor, né? Se você quer usar a cor de verdade mesmo no seu projeto, você vai definir um grande volume, ou uma parede, ou um sofá, ou um tapete, ou todas as paredes. Qualquer cor, tá? Não estou falando de cores super intensas. Agora a gente já está falando de cores, né? Já falamos aqui de cores, pode ser cores mais saturadas, tudo isso. 30% ele usou, né, nos sofás, nas poltronas aqui, no tapete. Parece que não é uma regra, não é tão fechada, né? Para mim aqui está uma coisa meio quase 50-50, né? Tipo 50-40, né? Tem bastante a cor, e tudo bem, né? Você vai usar isso aqui em paredes de destaque, móveis menores, e os 10% você vai usar em quadros, almofadas e acessórios. E o preto e o branco, na verdade, ele serve justamente para destacar as cores que você escolheu. Aí você pode falar, Maurício, mas eu não gosto de projetos tão coloridos, eu jamais vou fazer no sofá abóbora. Então tá, então vamos dar uma baixada um pouco. No lugar do branco, que você está super acostumado a usar, eu usei um off-white, aí eu fiz um sofá azul marinho, e aí escolhi uma outra cor, num esquema cromático ali, que aparecem os detalhes e os pretos. Não, mas mesmo assim, não consigo usar tanta cor desse jeito. Eu gosto de neutros, eu gosto de madeiras, eu gosto de tudo isso. Preto, branco e cinza não é cor, por isso que não está no círculo cromático. Você não vai encontrar em nenhum lugar um círculo cromático que tem preto, branco e cinza. Quando a gente fala de esquema cromático, a gente tem que falar de cor de verdade. Então, preto, branco e cinza não entra, mas madeira entra. E a gente no Brasil especificamente usa muita madeira. Eu tenho certeza que muita gente aqui olha... Se você pensa num projeto que você fez, que você tem aí na sua cabeça algum projeto que você fez esse ano ou ano passado, deve ter muito bege, deve ter muito cinza, deve ter muitos tons de madeira e
vez em quando você falava assim, vamos trazer um pouco mais de cor, vou colocar uma almofada colorida. A almofada colorida não é um projeto colorido. Na verdade, quando você faz um projeto que é todo neutro e coloca uma almofada colorida, na verdade você está fazendo a almofada passar vergonha. É isso. Ela fala, o que eu estou fazendo aqui? Com quem que eu converso? Cadê meu esquema? Estou sem esquema aqui. Então, na verdade, toda a atenção vai para a almofada, você desequilibra completamente o projeto e o seu projeto não é um projeto colorido. Então o que eu estou dizendo aqui é que fazer projetos que tem mais cor não é pintar a casa inteira de várias cores. Esse é um projeto que é colorido. Primeira coisa que você pode fazer é descobrir os off-whites. Eu vou falar mais dele mais para frente. Que é o que acontece aqui. Muitos esquemas dos nossos projetos são parecidos com isso. Tonalidades de bege, tonalidades de madeira, detalhes. E o que está faltando na verdade é você inserir um off-white na parede. E aí sim você pode colocar nessa poltrona uma almofada, que no meu caso eu colocaria um tom de azul, um pouco de verde, mas super saturado, porque aí a almofada vai falar, opa, agora sim eu tenho uma companhia, agora eu posso conversar com a parede, Você não pode usar uma cor completamente solta assim, que ela vai ficar completamente perdida no projeto. Uma outra coisa legal de fazer também, para quem é zero cor, para quem não usa nada de cor, é dentro desse esquema dos seus projetos, dos projetos que você já faz, que são branco, cinza, bege e madeira, é testar essas três cores, tá? Tudo combina com terra, tudo combina com céu e tudo combina com natureza. Essas cores, e todas essas cores aqui estão dentro dos neutros. Então essa é uma maneira de você começar a colocar cor numa parede de destaque e eu tenho certeza, eu garanto que vai dar certo. Por isso que eu falei, cor é um exercício, não adianta você cair direto num projeto que tem cores complementares divididas, 9 cores. Calma, vai devagar, vai acrescentando cores devagar. E esse aqui é um bom começo, tá? Essas três cores, tonalidades de terracota, tonalidades de azul e essas tonalidades de verde. E aí vamos voltar depois de toda essa discussão, vamos falar um pouco de tendência agora. Tudo bem até aí? Tá legal? Tudo certo? Eu nem sei quanto tempo eu já falei. Eu falo caramba, falo muito, Falei que ia ser 45 minutos, estou na metade, mas eu vou acelerar. Eu queria falar para vocês basicamente sobre essas três macro tendências, que aí assim a gente falar de tendência. Falar, bom, ok, eu sei usar, vou usar, estou mais encorajado, tenho ferramentas, agora eu conheço o 60, 30, 10, eu sei que é saturação, eu sei que é luminosidade, eu não vou colocar mais uma almofada colorida num projeto inteiro bege. Então, bom, o que eu posso fazer de legal, e por isso que eu digo que essa é a parte mais legal do Color Futures, Bom, o Color Futures criou três macro tendências que o Maurício dividiu da seguinte maneira: duas super coloridas e super criativas, legal, mas não sei se a gente vai usar muito, e duas super comerciais e super tendências também, e mais fáceis de usar e menos coloridas, tá? Mais calma, mais natureza, mais, vou falar, e aqui mais loucurinha, tendência, cores. Então, vou falar das quatro. A primeira é casa reinventada, que eles chamaram, que é basicamente a casa pós-pandemia. Essa ideia de que a casa se reinventou, de que a casa está sendo usada de uma maneira super diferente, de que a gente começou a ver a casa assim, fazer várias atividades dentro do mesmo espaço, tipo atividades sobrepostas dentro da cozinha, dentro da sala. Então, trabalhar no quarto, brinquedoteca na varanda. A gente criou um pouco essa percepção de casa mais complexa, dessa casa também que se transforma mais, durante o dia, a noite, nos finais de semana, quando eu estou fazendo home office, quando eu não estou. Uma casa também mais prática. Eu acho que isso foi, eu não acho que existe nenhuma vantagem da pandemia, não gosto de falar isso, mas é uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, que a nossa casa é menos um troféu e ela é mais uma ferramenta. E aí essa paleta fala um pouco disso. É uma paleta super criativa, super disruptiva e super colorida. Um conceito que a gente tem visto muitos nos projetos e que tem a ver com essa paleta é o color blocking, que é um conceito que vem da moda, que é você fazer blocos de cor, e que a gente começou a ver vários projetos na internet, no Pinterest, que tem essa cara. Para que os color blocking servem para um projeto de interiores? Você desconstruir um pouco as áreas, porque hoje em dia não dá para a gente classificar uma casa por área de serviço, área de social e área íntima.
A casa não é mais isso faz muito tempo. Não dá mais para a gente separar uma casa sobre cozinha, sala, quarto. Não, porque eu estou trabalhando na varanda, mas varanda não é sala. Então, né? Então tem muito mais a ver com atividades. O color blocking é uma maneira contemporânea, moderna de fazer isso. E essa, por exemplo, é uma cor que tem nessa paleta. Aqui tem os nomes das cores. Vocês conseguem ler o nome da cor aqui? Eu não consigo, estou muito perto. Terra alguma coisa? Terra de fogo, que é esse laranja meio, esse vermelho meio alaranjado, misturando com Praça da Árvore, aquela cor que foi cor do ano, né? A gente tem feito muito color blocking dentro do escritório. A gente fez esse é um projeto nosso, a gente fez uma batelada, a gente tem atendido várias incorporadoras, feito muito apartamento decorado, e uma demanda muito grande é colocar um monte de atividades nos apartamentos super pequenos que o mercado imobiliário está lançando. Então, por exemplo, esse apartamento tem 37 metros quadrados. Tinha que ter quarto de hóspedes, tipo área de lazer, cozinha, sala de refeições, home office, tinha um monte de coisa. Então a gente usa um pouco o recurso do color blocking justamente para ampliar essas áreas, né, para criar mais impacto com essas áreas, para demarcar essas áreas. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, isso daqui é uma máquina lave-seca, né, porque o apartamento de 37 metros quadrados não tem lavanderia. Eu sou super a favor dessa ideia, né, de colocar a máquina, não inventei isso, né, mas é uma coisa que os europeus fazem muito, porque aqui a gente já tem bancada molhada, instalação hidráulica, a gente já tem cerâmica, né, então é um lugar que a máquina fica feliz de morar aqui, e ela está do lado do banheiro, onde a gente tira a roupa suja e bota para lavar. Então isso é um banheiro, e para criar um color blocking dessa cozinha, deixar ela visualmente maior, a gente criou um armário ali que é entre a porta do quarto e a porta do banheiro, e parece que essa cozinha é uma cozinha azul gigantesca em L, e na verdade é uma caixa. E aqui a gente criou uma espécie de uma divisória que faz uma prateleira L nesse tom de amarelo para identificar a sala de home office. E aqui não dá para ver, mas tem um sofá que na verdade é um sofá-cama com esses tons de terracota. Então esse é um recurso que a gente tem usado bastante, e essa é uma paleta que tem muito a ver com essa casa. Essa paleta também tem dois amarelos que eu achei bem interessante, eu não vou falar de todas as cores, tá? Que foram dois amarelos que não são amarelos convencionais, não é aquele amarelo 2010, né? Aquele amarelo que a gente combinava com cinza, não é aquele amarelão ovo, mas é um amarelo mostarda que tem um pouco de verde, né? Que eu não consigo ler o nome da cor aqui, que é uma cor muito bonita, e o limão, que nossa, não vou usar nunca, tá? Mas é uma tendência, tá dentro dessa paleta e vai aparecer cada vez mais também. Depois a gente tem essa outra, eu não enxergo nada de perto. Agora sim, poder da imaginação. Bom, aqui esquece aquela paleta, agora essa é uma paleta completamente diferente. É uma paleta que mistura romantismo com futurismo. Se a gente imaginasse como vai ser a casa do futuro, essa daqui é a paleta. E ao mesmo tempo ela tem uma coisa de romântico, uma coisa meio de vó, de memória. E ela tem lilás, que é uma cor que eu aposto muito nessa cor. Tipo, é uma cor que tem aparecido devagarinho e tem aparecido cada vez mais. Na minha opinião, ela é uma espécie de reinvenção do rosa. Vou falar mais disso daqui a pouco. E o Melodia Suave, ele é uma cor, como eu já disse para vocês, que tem uma pitada de vermelho. Então, o Melodia Suave é uma cor muito inteligente. A Coral foi muito esperta, porque ela, na minha opinião, ela é a cor que vai fazer a transição, né? Ela vai fazer o link do rosa para o lilás. Você vê que toda a paleta sempre tem o Melodia Suave, né? Que está aqui, mas tem 3 tons de lilás diferentes e tem 3 rosas diferentes também. Vamos falar dessas tonalidades. Bom, essa paleta fala um pouco desse novo rosa, que não é aquele rosa milênio. Aquele rosa milênio que a gente adora, né? Que usamos muito, muito, muito. Aquele rosa, gente, é de 2016. Nós estamos em 2022 e a gente ainda está usando aquela tonalidade de rosa. Então, ele vai morrer. É isso. Basicamente é isso. Uma hora é igual roxo. Ninguém está usando roxo, né? Mas em 2008, 2007, mais ou menos, basicamente era o rosa daquela época, né? Eu tinha um sofá roxo na minha sala, assim, da cor do seu suéter. Cadê esse roxo? Daqui a pouco ele volta. Mas para ele voltar, ele vai precisar do lilás. Então, mas antes de falar do lilás, do rosa. Então a gente está vendo esses rosas mais amarronzados, esses rosas mais velhos. Então é uma maneira também de reciclar um pouco o rosa. Uma coisa que a gente tem visto muito também, isso aqui é um projeto ou é um 3D? É um 3D. E a gente está perdendo um pouco a noção. Vocês já perceberam isso? Você vai no Pinterest e fala assim, nossa, que projeto lindo. A gente que é arquiteto tem um olho mais treinado. Você fala, não, isso aqui, deixa eu ver essa plantinha aqui, esse render aqui não está muito bom.
essa coxa aqui tá meio estranha, tá entrando aqui na planta, né? A gente fica assim, dando zoom para descobrir se o projeto é 3D ou não. A gente está tão bom no software, nas renderizações, né? Isso ficou tão profissional que a gente começou a se inspirar no 3D. A gente usa 3D como referência de projeto, um projeto que não existe. Olha só como a gente está vivendo, nós estamos em 2022. E muitas dessas imagens de 3D têm essa tonalidade, tem esse caminho de casa do futuro, que é essa casa meio lilás, meio pôr do sol de Bauru, né, que tem essas tonalidades que eu vi hoje no céu. Tem muita imagem 3D que fala de futurismo e o lilás está sempre presente. Aí você vai falar, nossa, mas lilás, né, é uma cor tão velha, uma cor que, né, não consigo imaginar lilás sendo uma coisa contemporânea. Mas o Pinterest está lotado de lilás em projetos mega contemporâneos que misturam lilás com outros tons de rosa mais intenso, com preto, com branco, com azul, com mostarda, com azul bique, tem muito essa combinação do azul bique com lilás. Então, depois não diz que eu não avisei do lilás. Enxerga de perto. Terracotas alaranjados, é basicamente aquela história do rosa, né? São releituras de cores que a gente já estava usando antes. Aí tem essa terceira paleta que eu amo, a paleta da minha casa, na verdade, que é uma paleta que fala de necessidade de natureza. Essa necessidade que a gente tem de trazer a natureza para dentro de casa. Bom, mas a gente já está falando disso faz muito tempo, na verdade, né? Não é de agora. A diferença é que essa natureza não é só verde. Ela é uma natureza misturada, que mistura azul com verde, e o Melodia Suave entra dentro disso. É como se a gente colocasse dentro do Urban Jungle tons de azul. Isso é uma coisa que faz completamente sentido, porque são cores frias, combinam entre si, né? São cores próximas. Eu amo essa paleta. E além disso tem 2 tons de bege nessa paleta também. O bege para mim é o novo cinza, já faz alguns anos. Esse é um bege um pouco mais esverdeado, aqui está parecendo amarelado, mas ele não é. E aqui é um bege mais bege mesmo. Bom, eu testei o Melodia Suave com essa paleta. Eu queria ver, bom, vamos ver como que vai funcionar essa bagaça. Tem um Reels lá no meu Instagram que eu mostro isso aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela sala de 2017 que vocês viram, e o Mergulho Sereno faz parte. Aquela cor de 2017 está nessa paleta, esse azul. E isso aqui era o meu teto. Então eu falei assim, bom, eu já tenho esse teto, eu vou escolher mais 2 cores e fazer uma pintura para a gente anunciar a cor do ano, né, Coral? Legal, o Maurício vai lá, pinta a casa dele, faz rios, essa pessoa maravilhosa. Aí eu fui lá e escolhi o quê? Uma outra tonalidade de azul mais clara, a cor do ano eu precisava usar, e um verde. E esse verde, anotem essa cor, chama folha de alcachofra. Essa foto, na real, está meio distorcido. Ele parece mais com esse verde que vocês estão vendo aqui do que o verde que está lá, porque era luz do sol, barananana. Mas é uma cor linda, é um verde maravilhoso. Para mim o folha de alcachofra, ele é a versão do Mergulho Sereno verde. É uma cor muito bonita, que eu usaria em parede, em sofá, em poltrona, muito legal. Então é uma paleta que fala disso, fala dessas misturas, né? Esse novo Urban Jungle, que na verdade ele junta com azul. Então se você tem uma casa que tem um monte de planta, um monte de madeira e a parede está pintada de branca, tasca um Melodia Suave, tasca um Mergulho Sereno, que vai funcionar super. Ele traz também esses neutros coloridos mais esverdeados, né, que não são neutros cinzas. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Caqui Intenso, que é uma cor maravilhosa. Eu quase coloquei o Caqui Intenso no lugar do Folha de Alcachofra, ainda bem que eu não fiz isso. E o Silêncio de Inverno, que é uma cor linda também, que é aquele bege, que na verdade ele está bem bege, mas ele é meio esverdeado, mas é um tom bem bonito também. Eu acho que essa cor também fala um pouco sobre essa volta das texturas, né, que a gente está vendo, né, que é um pouco, o lime wash é uma técnica, que é como se fosse uma parede caiada, né, seria a tradução para o português. A gente tem, por exemplo, o velvet, né, na Coral, o cimento queimado. Então essa paleta também combina muito com essas texturas. Spoiler, eu acho que a gente vai fazer isso no nosso espaço da Casa Cor em São Paulo. Não contem para ninguém. E aí, por último, Novas Narrativas, que é a última, que é uma paleta muito intimista, né? É uma paleta que fala sobre essa busca, né, do essencial, do primitivo, dos valores que realmente importam, que foi
uma minhoca que entrou na nossa cabeça também. O que eu estou fazendo aqui no mundo, né? Será que eu estou ajudando as pessoas? Será que eu tenho um impacto positivo na minha comunidade? Será que eu faço o que eu gosto? Será que esse é o trabalho, né? Então, acho que a pandemia também trouxe esse momento, essa possibilidade. A gente que é privilegiado, né? A gente... Abre aqui para mim, por favor. Na verdade, eu vou pegar meu copo, tá aqui, ó. Tá mais quente. Oi, tudo bem? Vocês vêm sempre aqui? Semana passada. Eu acho que a gente é super privilegiado, mas a gente teve esse tempo disponível durante a pandemia para se fazer essa pergunta, né? Tipo, qual é o meu papel no mundo, tudo isso? E essa paleta fala um pouco disso. E aí tem uma estética que está bombando, né? Que eu chamo de estilo Flintstones, né? Flintstones era o meu desenho preferido da minha infância. E a casa dos Flintstones era meio assim, né? Tipo, era o sofá de pedra e tal. Então, está acontecendo uma coisa aqui, né? Dentro de arquitetura e dentro de interiores, que a gente pode chamar de neo-rústico. Que não é aquele rústico roda de carroça, madeira de demolição, antigo, né? Mas ele tem mais a ver com o wabi-sabi, aquela estética mais desgastada, tem a ver com formas puras, com formas geométricas, formas arredondadas, tem a ver com pele, tem a ver com coisas que são táteis, com coisa que você quer passar a mão, que você quer experimentar, que você quer ser abraçado, essa ideia de caverna, de pillow, de travesseiro, de tudo isso. Então essa paleta fala muito dessa estética, esse boom das cerâmicas, né? A quantidade de ceramistas que apareceram no mercado com cerâmicas mega experimentais, né? Uns vasos meio tortos, assim. A gente está muito olhando, a gente está muito nesse mood. Uma outra coisa interessante sobre essa paleta é essa ideia do white blocking, igual o color blocking, é o white blocking. Uma coisa interessante é que a gente está cada vez mais inserindo tons de off-white. Olha que loucura, eu não falei isso. Essa paleta tem 3 brancos, mas não são brancos, obviamente, são off-whites. E o off-white, ele faz uma baita diferença no projeto. Eu acho que assim, branco gatinho, por exemplo, um outro off-white que eu uso pra caramba, é o branco cru. Branco cru é incrível. Branco cru você quebrou aquele branco horrível, monótono. Todo mundo fala que é branco e nossa, essa casa tá gostosa, esse branco tá gostoso. Branco cru, vamos anotando essas coisas. E aqui tem 3 tons de branco, né? Então o que está acontecendo na verdade é que a gente está começando a perceber melhor diferenças entre branco, quanto mais a gente vai usando off-white. Por que o off-white é tão importante? Por que ele muda o ambiente? Quando chega a noite, o que a gente faz na nossa casa é acender lâmpadas amarelas, né? Para criar um ambiente mais confortável. As lâmpadas amarelas, na verdade, fazem com que as coisas que estão sendo iluminadas não consigam refletir tanto a luz. Ele reflete menos a luz, né? Então transforma o ambiente mais aconchegante. Durante o dia eu não tenho essa capacidade de ligar lâmpadas amarelas meio-dia na minha casa para deixar minha casa mais aconchegante, porque a luz do sol está bombando, né? Então se eu acender uma lâmpada não vai fazer a menor diferença. Então o que eu faço para deixar uma casa aconchegante quando eu não tenho recurso de uma luz artificial? Usa o off-white, porque o off-white faz a mesma coisa que uma lâmpada amarelada. Ele não reflete 100% a luz que está entrando dentro do ambiente. E quanto mais escuro esse off-white vai sendo, até chegar, por exemplo, num bege, mais aconchegante a casa vai ficar durante o dia, sem necessariamente fechar a janela, né? Isso é o que o off-white faz. Ele veste a casa, ele faz dá aquele abraçadinha na casa. Faz uma baita diferença. A gente não usa branco nunca em nenhum projeto do escritório há anos. Não existe pintar uma casa de branco. Não existe. E aí o white block aparece um pouco disso. E aí tem essas duas cores. Esse é um projeto maravilhoso, Casa Cooking, é um hotel lindo que tem na Grécia. E tem essas duas cores que se chama pedra alta e pedra esculpida. Pedra esculpida é uma cor que foi a cor do ano da Coral do ano passado. É uma cor de terra seca, assim, quando o vaso está seco, esturricado, é aquela cor, né, que lembra um pouco esse cimento queimado. E o pedra alta é esse cinza quase carvão, que é uma outra materialidade também, né, o carbonizado, o ebanizado, são outros materiais que a gente tem usado e falado muito dentro de interiores. E aí, para terminar, olha que legal isso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é 2013
tralalá, 2002, 2004, quando começou o Color Futures, e isso aqui é 2022. As 37 cores de 2022 são essas cores que estão aqui embaixo, tá? E aí, isso daqui são as paletas de todos os anos. Então a gente entende o que aconteceu na casa nos últimos 20 anos. A gente teve um momento ali no começo dos anos 2000, de violetas, o roxo que eu falei, do sofá, né? Os tons frios de azul. Aí depois a gente teve um momento aqui, ó, vários anos, isso aqui é 1 ano, 2, 3, 4, 5, dos amarelos, dos intensos, aquela moda de misturar amarelo com cinza. E uma coisa muito legal que a gente vê é que os neutros, eles vão crescendo cada vez mais, tanto os neutros quanto os off-whites. Então é uma vontade de trazer mais cor para casa, mas não trazer uma cor parque de diversão para casa, trazer uma cor mais madura, trazer uma cor mais elegante, deixar o seu projeto colorido sem virar uma palhaçada. Basicamente é isso que está falando. Então tudo isso, né, todo esse conhecimento técnico, todo esse olhar para as tendências traz a gente um pouco para isso, para esse tipo de reflexão, né? Parar de ver a cor como preciso usar a cor do ano. Na verdade eu preciso entender a cor como um caminho, uma direção para onde a nossa casa está indo. Parar de ver a cor como cor da moda. Nossa, eu vou usar essa cor porque está super na moda, eu vi, agora vai ter Milão, eu vi na Casa Cor, vou usar a mesma cor, né? E entender a cor como técnica, né? Não existe cor feia, existe cor mal utilizada. Todas as cores são absolutamente maravilhosas, né? Não existe cor da moda. E por último, não usar a cor que eu gosto, né? Mas usar a cor... Fiquei completamente sem voz, estava destreinado, foi a pandemia. Não usar a cor como a cor que eu gosto, mas usar a cor como a experiência que eu quero provocar dentro do meu espaço. O que eu quero despertar com o meu projeto? Qual que é a sensação que eu quero que a pessoa tenha quando ela entrar lá dentro? É isso, gente. Obrigado. Desculpa, falei demais. Vou abrir para 2 perguntas, pode ser? Que é a parte mais legal, na verdade. 2 perguntas. Não acredito que vocês não querem fazer 2 perguntas. Ninguém quer fazer uma pergunta. Qual a sua cor predileta? Onde que é? Essa sequinha, eu acho. Qual que é passar Vamos, gente, me dá essa moral. Eu acho que é a sequinha de baixo. Caí lá de São Paulo, vim até aqui, fiz essa apresentação maravilhosa com vocês. Tô brincando. Querem saber alguma coisa? Não? Minha mãe. Sim? Um pouquinho. Não? Tá ligado? Externas, cor fechada, cor das cores, Desculpa, falou horrível, tudo lá. cor de fachada. Não, eu acho que a gente pode falar mais ou menos da mesma coisa, né? Eu acho que os fundamentos, eles são muito parecidos com isso, né? Eu vejo tipo uma necessidade muito grande de a gente criar identidade para as casas, né? Eu acho que esse blocão de neutros, por exemplo, eu acho que são cores que funcionam muito para a fachada. Uma coisa incrível que a gente tem hoje em dia é a qualidade da tinta que você coloca na fachada. Então, antigamente se falava muito de precisa ser uma tinta texturizada, precisa ser uma tinta escura, porque vai aparecer muita sujeira, tudo isso. Hoje as tintas elas são muito mais resistentes, tem um avanço tecnológico, então isso permite a gente usar off-whites na fachada também. Mas acho que é um lugar que a gente fala muito mais de volumetria, né? A gente está falando, quando a gente fala de fachada, a gente fala de verdade de arquitetura, a gente está falando de arquitetura de interiores, a gente está falando de arquitetura pura. Então a gente fala de cheios, de vazios, de surpresa, de luz, de sombra. A cor, na verdade, é como se fosse um tempero para isso, né? Ela vai falar assim, olhe para aquele volume, né? Entenda esse volume aqui, cria essa volumetria, né? Então acho que a gente consegue fazer arquitetura com cor. Mas eu acho que os fundamentos de cor, misturado com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, é mais ou menos isso. Não, peraí, descartar não, cancelar. Lá. Ixi. Alô? Vai chegar aí o microfone. Oi. Oi. Eu acompanho o
seu trabalho pela internet, eu acompanhei quando você estava desenvolvendo o apartamento do Caio, no Copan. E eu achei incrível. Só que a ideia inicial sua era pintar o taco dele de verde. Um verde limão. E eu sou apaixonado por verde. Só que assim, falei, cara, se você pinta tinge um taco inteiro de verde no apartamento inteiro, será que todo o restante a gente teria que deixar um pouco mais neutro, assim, para contrabalancear? Assim, fazer projetos é isso, né? Tipo, um escritório de arquitetura tem mais a ver com você trabalhar na zona de risco do que trabalhar na zona de conforto. A não ser que você queira fazer o que todo mundo já faz. E ninguém quer fazer o que todo mundo já faz. Todo mundo quer fazer alguma coisa, uau, eu nunca vi isso, esse projeto é diferente. Então a gente cutuca os clientes. E o Caio, para quem não conhece, é um influenciador, um cara super jovem, é um cara cutucável, vamos chamar assim, né? Um cara que eu falei, bom, para esse cara eu posso propor isso. O briefing do Caio mudou muito, né? O Caio muda de opinião toda semana. Cada semana a gente está terminando essa obra, cada hora ele quer o sofá de uma cor, agora ele pediu para atualizar todos os renders, porque ele quer um sofá pink. Então, mas naquele